É, Bom dia, pessoal. Vai falar da aula aí de desenvolvimento para dispositivos móveis e hoje nosso conteúdo aqui é para falar um pouquinho sobre a questão do uso de banco de dados em relação a aplicações mobile. Então, quando a gente fala, né, a gente pensa em uma aplicação tradicional, né, uma aplicação desktop, uma aplicação web, a gente tem todo esse processo, né, de desenho do banco de dados, né? A gente precisa pré-determinar melhor, né, o desenvolvimento do banco de dados, desenhar, né, a solução, desenhar. Quando a gente fala de desenhar a solução, ele não é só desenhar a solução do software, né? Desenhar as telas, levantamento, essas coisas. A gente também tem por trás um levantamento que é um levantamento do banco de dados, onde a gente vai modelar, né, fazer o modelo entidade e relacionamento, né, dessa aplicação. E quando a gente fala dessas questões em aplicações mobile, a gente tem uma diferença um pouquinho em relação a isso, né? A gente tem que usar um banco de dados que é chamado SQLite, né, que é uma API, né, de banco de dados, onde a gente consegue trabalhar esse banco através do Android. Porém, acaba sendo que é uma aplicação, quando a gente fala de aplicação mobile, a gente não trabalha, né, com banco de dados em nuvem nesse momento, né? A gente trabalha com um banco de dados local. Então, o que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que analisar, né, como que funciona a API do SQLite. Então, a gente tem que fazer o que? Através do Android Studio, a gente precisa fazer o que? A gente precisa adicionar, né, as bibliotecas do API SQLite, para que aí a gente consiga fazer o que? O processo de conexão com o banco de dados, né? Porém, né, como eu comentei, quando a gente fala de uma aplicação web, uma aplicação desktop, existe uma diferença muito grande, porque a gente tem, né, nessas aplicações um nível de hardware, um nível de máquina para trabalhar diferente do que a gente está falando aí num aplicativo mobile, né, no Android, porque assim eu tenho que desenhar a aplicação, eu tenho que desenhar o meu banco de dados de forma mais simples, que ele armazene menos dados, né? Então assim, a gente tem que pensar que quando a gente fala numa aplicação mobile, né, principalmente mobile, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão de performance, né? Se eu fizer um banco de dados muito complexo, que exija que a gente faça selects, né, inserts, updates constantemente, a gente pode ter um grande problema de performance, ok? Então, quando a gente fala aí do SQLite, a gente tem que fazer o que, né? A gente vai ter que analisar a API do SQLite e a biblioteca Room, que nos permitirá o que? Armazenar dados estruturados nos dispositivos móveis. Então, que o SQLite vai nos proporcionar? É que eu consiga armazenar dados estruturados dentro da minha aplicação. E aí cada opção de armazenamento apresenta que características distintas. Portanto, a gente vai ter que conhecer aí cada uma dessas formas, né, para a gente poder saber como que a gente vai armazenar, né, o modelo. Então a gente tem, né, o SQLite, que ele é, né? Basicamente, ele é uma poderosa ferramenta para trabalhar com dados estruturados, porém ele exige o que? Do programador muito esforço para utilizar, pois é preciso, né, implementar muitos códigos para atingir determinada funcionalidade. Então, e o Room é uma nova biblioteca para trabalhar com os dados estruturados, né, no Android a partir de 2018. E a gente recomenda o uso dessa biblioteca que garante um aproveitamento do SQLite, né?
Então, existem essas duas formas aí, tanto pela API SQLite ou pelo Room, tá? Então, o que a gente precisa, né, entender? Para utilizar o SQLite, é necessário a gente criar, né, uma classe que trabalha com o banco de dados. Então, quando a gente montou também, né, isso em programação orientada a objetos, o que acontece? Quando a gente cria também via Android Studio, a gente também precisa separar essas classes, né? Então a gente vai ter classes aí voltadas para a parte de interface, outra para regra de negócio e outra específica aí para fazer o que? Para fazer as inserções, né, de banco de dados. E aí através disso, né, ele trabalha com duas classes aí, que uma classe que é a cliente, que representa os dados, e a segunda classe que faz o que? Que representa a criação das tabelas no banco de dados através de comandos SQL, né? Então, então quando você fala do SQLite, ele se assemelha bastante, tá, ao uso do SQL tradicional em relação a select, insert, update, tá? Porém, ele vai usar o que? Um Entity Framework, né, para poder fazer essas comunicações, ok? Então, peço aí para vocês para que verifiquem e realizem aí, né, criem, né, dentro da aplicação de vocês, dentro do Android Studio, uma comunicação, né, com o banco de dados, para que a gente consiga, então o que a gente deve criar? A gente deve fazer exatamente como a gente está fazendo no projeto de programação orientada a objetos 2, criar um formuláriozinho simples, né, por exemplo, com nome, CPF e endereço, e fazer com que esse formuláriozinho em Android ele se comunique com o banco de dados SQLite e salve essas informações aí no banco de dados, ok? Então, lembrando sempre que a gente tem duas opções, né, que é o API do SQLite e esse room também. Então, a gente tem duas formas aí de fazer essa conexão com o banco de dados. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, por favor, entre em contato para que a gente consiga fazer esses acessos, explicar como que funciona isso no Android Studio. Bom estudo para vocês.